Valeu, Glaucia, beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, né? Eu poderia falar que concentração total na partida de amanhã, mas tratando-se de Corinthians, sempre tem assuntos extra-campo, né? Então vamos iniciar com o que você falou, o Transferban. A gente lembra que o Corinthians comprou o Félix Torres do Santos Laguna do México no início de 2024. Então o Corinthians parcelou em 5 vezes, né? Chegou a pagar a entrada no início de 2024, restaram 5 parcelas que nunca foram pagas. O Santos Laguna chegou a acionar a FIFA condenou o Corinthians, mas o Corinthians entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte. Esse recurso ele foi negado, isso quer dizer que o Corinthians tem que pagar esse valor de cerca de 34 milhões de reais ao Santos Laguna do México até a próxima segunda-feira. Então, até às 11h59 da noite da próxima segunda-feira, esse valor tem que cair na conta do clube mexicano. Caso isso não aconteça, o Corinthians deve sofrer um transferban, não poder mais contratar nessa janela de transferências. A gente lembra que Dorival está esperando por pelo menos 4 contratações. É claro que tem a questão da crise financeira, né? O Corinthians tentando se virar ali para tentar trazer pelo menos um reforço, mas se não pagar o Santos Laguna esses 34 milhões de reais, aí não vai poder contratar mesmo nenhum jogador sequer. O que a diretoria está fazendo? Tentando conversar, entrar em um acordo com o clube, explicar que não há dinheiro no caixa agora, tentando parcelar esse valor, dar algumas garantias para evitar o transferban, porque de fato não há esse dinheiro no caixa. Então, se o Corinthians priorizar pagar o Santos Laguna, aí acaba atrasando também o salário de muitas pessoas no clube, por isso a diretoria está correndo atrás, tentando resolver essa situação envolvendo o Félix Torres, que foi contratado. Óbvio que ele não tem nada a ver com o dinheiro que o Corinthians está devendo para o ex-clube dele. Agora, continuando a falar de Félix Torres, houve sim um desentendimento no treino de hoje aqui entre o Memphis Depay e o Félix Torres. Foi noticiado em primeira mão pelo GE e confirmado pela ESPN. Aconteceu da seguinte forma: estava rolando um treino em campo reduzido, teve uma espécie de encontrão, digamos assim, entre o Memphis e o Félix Torres. Nesse primeiro encontrão durante o treino, o Memphis não teria gostado, ficou claramente ali irritado, as pessoas ao redor perceberam que ele não gostou daquela situação. Aí no momento seguinte, ele tentou dar esse encontrão no Félix Torres, que conseguiu, né, desviar, digamos assim, e foi cobrar o Memphis, porque que ele chegou daquele jeito, né, com tanta força ali nesse encontrão. E aí os dois começaram a discutir, quase saíram em vias de fato, né? Trocaram socos quase, mas aí o pessoal que estava ali em volta conseguiu conter. O Fabinho Soldado estava acompanhando, é claro que toda a comissão técnica também, então eles acabaram separando os dois e evitando que a situação ficasse pior, mas de fato rolou esse desentendimento, né? Nesse último treino pré-clássico. Amanhã eles entram em campo contra o Palmeiras, mas rolou uma situação bem chata aqui no treino, nesse último treino de preparação para o derby, Glaucia. Cara, então vamos lá, né? Corinthians e Palmeiras, quarta-feira, agora pela Copa do Brasil, é a volta, né? Teremos a possibilidade de tirar o nosso maior rival em mata-mata 2 vezes. A primeira no Paulistão desse ano, né, de 2025, aqui fomos campeões em cima deles, em casa, e agora é um pouco mais difícil, vamos jogar fora de casa, mas com a possibilidade de eliminá-los nas oitavas da Copa do Brasil. E acho que eu estava vendo o Nicola comentando que na história de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, nunca esses dois rivais se enfrentaram em mata-mata 2 vezes no mesmo ano e uma das equipes conseguiu esse feito. No ano de 2025, que é um dos piores, se não for o pior ano da história do Corinthians, né, onde mostra envolvimento com facção criminosa, tivemos aí, né, o enterro de 4 ex-presidentes, um enterro simbólico, matérias falando que ex-presidentes colocaram a mão no caixa do Corinthians, o colega Romeu Tuma, que aprovou as contas aí dos ex-presidentes, né, comprando o Tadala Fila, um monte de coisa aí, aprovou a conta dos caras e agora falando que ele quer ser um Flamengo, que águia tem que voar com águia. Pior ano do Corinthians, da história do Corinthians, ainda assim um Corinthians pode fazer história. Você vê como o Corinthians é gigante, né? Eu percebi que eu tenho macetado muito, pelo menos nos vídeos que eu fiz aí, né, no começo do canal agora,
em alguns shorts, e eu recebi mensagem de algumas pessoas conhecidas perguntando por quê. Né? Porque normalmente o corintiano não é assim, que o corintiano tá ficando mais chato. Cara, eu vou falar pra você, eu tenho 25 anos, nasci em 2000. Quando eu tinha 10 anos, né, com 9 eu vi o Corinthians voltar do rebaixamento. Com 10 anos eu vi Ronaldo usar a camisa do Corinthians. O cara que chegou a 3 finais de Copa do Mundo e ganhou 2. Eu vi Roberto Carlos usar a camisa do Corinthians, cara, fazendo gol de falta. Sabe? Um dos maiores laterais do mundo, que era do Real Madrid, tava com a camisa do Corinthians. E ver esses caras usarem a camisa do Corinthians, o Corinthians ser campeão brasileiro em 2011, depois ver o Corinthians sendo campeão da Libertadores do mundo em 2012, com jogadores que representavam, corria, puta time de raça, o Corinthians rei dos clássicos. Falava de Corinthians, os caras tremia, cara, os caras se cagava. Podia perder para todo mundo, menos pro Coringão, que eles choravam de ódio. Hoje, perder pro Corinthians não é sinônimo de só de zoação, de... Não, cara, é sinônimo de, tipo... Cara, perdeu pro Corinthians. Eu vi até uns caras aí de uma rádio aí que... narrando o jogo da Série B, os caras falaram, mano, ó, acho que era Ituano e Botafogo. Os caras ainda falaram assim, mano, porque é o Ituano, tá vendo? Acho que é o Corinthians que vai lá chegar e fazer 3-0. Tipo assim, se fosse o Corinthians era mais fácil. Só que como é o Ituano, como é o Botafogo Paulista, aí é mais difícil, né? Não tem como chegar lá e... Então, assim, cara, é triste você ver uma instituição como o Corinthians, do tamanho que é o Corinthians, se tornar isso. A gente está prestes a jogar na casa do Palmeiras. Nosso maior rival da história do Corinthians. O maior rival do Corinthians é o Palmeiras. Não é o São Paulo, não é o Santos, não é o Flamengo. É o Palmeiras. Tem que ter uma puta de uma concentração pra esse jogo. O Memphis Depay e o Félix Torres com briga de criança, cara. Em treino ainda. O Félix Torres, eu não sei como que ele chegou no Corinthians. Deve ser algum esquema de empresário. Não tem como, cara. Não tem como. Esse cara até que foi bem no começo, enganou muita gente. Depois esse cara quis ferrar a gente no Paulista. Ele fez de tudo para dar um pênalti ali pro Palmeiras. Fez de tudo. Outros jogos ali, ele tentou entregar a rapadura várias e várias vezes. Cara, esse cara tem algum tipo de problema. Algum tipo de problema esse Félix Torres tem. Ou ele tá sendo pago para fazer alguma merda. Não é possível, cara. Esse cara só faz merda. E agora o cara quer contundir o Memphis Depay véspera do jogo aí com o Palmeiras, na casa do Palmeiras. E os caras brigando que nem criança. O Memphis Depay veio de chegar nele e falar pra chegar mais devagar, pá. Pô, camisa 10 da Holanda, cara grande. O cara chega e vai retrucar. É treta, velho. É complicado. Mas é isso aí, galerinha. E, mano, não tem o que fazer, né? Comprou o Félix Torres, vale tudo isso? Na minha opinião, não. Muito menos que isso. Mas não comprou? Não fez a merda, a cagada de comprar? Agora tem que pagar, irmão. E o Santos da Laguna tá no direito dele. Os caras deram entrada e não deram nenhuma das 5 parcelas. Pensa se fosse você. Você faz uma venda pra um cara. O cara fica 2, 3 anos pra te pagar e não paga. E aí? Questão de honestidade também, né? Mas, enfim. Rapaziada, o que vocês acharam aí? Comenta, se inscreve no canal, dá uma força pra nós e vamos ver se a gente sai classificado amanhã, né? Porque por mais que a gente fica puto, eu mesmo fico nervoso, mano. Começo a ver essas matérias do Corinthians aí, dá um desânimo. Mas quando tem jogo do Corinthians, é gritaria, é loucura, é cântico. Meu filho, com 2 anos, cara, timão, e poró, e é isso, velho. Corinthians é isso. Certo, galerinha? É nóis, tamo junto.